Eu quero convidar a igreja do Senhor para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo 24. Nós estamos comemorando o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. E quando a igreja do Senhor faz menção desta data, tem algo muito mais além do que o dia propriamente dito. Porque a nossa vida, ela teve uma transformação, uma mudança a partir do momento que nós encontramos Cristo. E esse encontro com Cristo, irmãos, nos trouxe salvação. Esse encontro com Cristo nos trouxe algumas convicções tão reais que nos faz estar na presença do Senhor continuamente. Isso é tão verdade que quando nós não estamos, nós sentimos falta. Os irmãos também sentem falta quando não estão? Amém? Capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Curva a tua cabeça, oremos. Senhor, nós já louvamos a Ti com louvores e também, Senhor, com as nossas ofertas. E agora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra. Senhor, o Senhor que sonda e esquadrinha corações, sabe a necessidade e como o Senhor falar com cada um. Toma o teu lugar de primazia, porque tudo é teu e tudo é para ti, Senhor. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma o seu assento por bondade. Aleluia. Queridos, ao considerarmos os relatos bíblicos da crucificação e as horas finais do Salvador pendurado na cruz, não dá para nós não ficarmos com os nossos corações partidos. Só de imaginar, desde a sexta-feira, o dia da sua crucificação, o sábado e o domingo, todo aquele trajeto, aquela trajetória. Imaginamos, pelo menos num breve e rápido minuto, o quanto Jesus sofreu para que nós pudéssemos estar aqui. Porém, o texto que nós lemos fala de forma específica do domingo, o dia da sua ressurreição. Porém, está bem claro para nós que esse sofrimento, o qual Jesus passou, talvez os seus últimos minutos, milésimos de segundos antes da sua morte, ele enche o seu pulmão com o pouco de ar que ainda existia. Ele declara para a igreja do Senhor, para a igreja do tempo que ele estava construindo no coração dos seus discípulos, a multidão que estava vendo, e para a igreja de hoje, que também está ouvindo exatamente as suas últimas palavras.
está consumado. Ele estava dizendo tetelestai, a cédula de dívida que a igreja, que o povo, que toda a nação que recebesse a sua palavra com fervor e crença, que com certeza tem dívidas. Ele estava dizendo, está consumado, ou seja, o preço já foi pago na cruz do Calvário, não deve mais nada. Essas foram as últimas palavras de Jesus. E então, ele morre. Como judeu, seu corpo deveria ser removido antes do pôr do sol para a tumba. Nicodemos e José de Arimateia obteve permissão de Pilatos para assim o fazer. Eles colocaram então o corpo de Jesus no túmulo de José de Arimateia. Queridos, essa foi a devolução mais rápida da humanidade. Não precisou ser comprado um túmulo para ficar até o dia que houvesse a decomposição e a retirada dos ossos, ou até a vinda de Jesus. 3 dias depois, o túmulo já estava sendo entregue, porque Jesus ressuscitou. A pedra foi enrolada para fechar a entrada do túmulo. Mais tarde, foi colocado um selo romano, para que ficasse declarado que ele havia morrido. Esse selo romano nada mais é do que um atestado, um certificado de óbito. Ele de fato tinha morrido. Não havia nenhuma dúvida que ele tinha morrido. Porém, nós sabemos perfeitamente que ele morreu por amor, ele morreu por dedicação, ele morreu por entrega, ele morreu para que nós pudéssemos sermos salvos. Ele salvou outros, mas ele não salvou a si mesmo, porque havia um propósito. Ele realizou grandes milagres, e agora, por conta da sua morte, ele estava indefeso com relação a um milagre que ele poderia fazer naquele momento. Seus discípulos andam pelas ruas, sabendo do que havia acontecido, e chorava, dizendo, ele não está mais aqui, ele está morto. É verdade, irmãos, ele morreu de verdade, isso é fato, comprovado. Mas tem uma outra verdade, e é essa verdade que eu quero pregar nesta noite aqui. A morte não pôde detê-lo por muito tempo. Aleluia! O túmulo de pedra não pôde aprisionar o poderoso Cristo, porque ele ressuscitou. O selo romano, o certificado de óbito, não foi capaz de impedir, de prendê-lo dentro do túmulo, porque ele ressuscitou. A prova disso está no texto que nós estamos aqui propondo nessa noite. Ao amanhecer, algumas mulheres que o amavam, que ainda gostaria de levar as especiarias, os ungüentos, ainda fazer dedicações a ele, foi pela manhã. Porém, quando chegou lá, a pedra havia sido removida. Elas ficaram espantadas, porque a pedra havia sido removida. Elas correram com medo, achando alguém levou o corpo do meu mestre, o Salvador de Jesus. 2 anjos aparecem diante delas, com uma mensagem muito importante, que é a mensagem desta noite. Por que não dizer a mensagem desse dia? Por que buscais o vivente entre os mortos? É esta a mensagem. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria um tema: além do túmulo.
Você pode repetir comigo no 3, além do túmulo? Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Esta é a maior mensagem pregada neste dia para toda a humanidade. Ele não está no túmulo. Existe vida após o túmulo. Existe algo além do túmulo. E por que não aproveitar essa mensagem e profetizar? Se tem alguma coisa morta na tua vida, na presença do Senhor, além do túmulo, ela pode ressuscitar. Talvez você entrou aqui nesta noite doente, desenganado pelo médico. Alguém que me assiste pode pensar: eu não tenho mais jeito. Eu tenho uma mensagem para a tua vida. Além do túmulo, Jesus é a ressurreição. É a ressurreição. E se isso não for verdade, a nossa pregação é vã. Se isso não for verdade, a nossa fé é vã. O que nós estamos fazendo aqui se isso não for verdade? Se isso não for verdade, os nossos testemunhos diante de Deus são falsos. Se não é verdade que Ele ressuscitou, nós ainda não temos a marca de Cristo em nossa vida. Permanecemos ainda dos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Eu tenho uma notícia para a tua vida: a igreja do Senhor tem uma vida além do túmulo. Quando Deus chama alguém com a sua senha, com o dia da chamada, para toda a humanidade acabou, mas para aqueles que servem Jesus como seu Salvador, existe vida além do túmulo. E não é a reencarnação, é a ressurreição de Cristo que nos levará para Ele, para a morada eterna. Isso é verdade. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E quem diz isso? A palavra do Senhor. E quem dá convicção desta verdade? O próprio Cristo. Hoje nós temos departamentos que podem fazer divulgações rápidas. Departamento de marketing, por exemplo, departamento de mídia, divulgações, e assim por diante. Naquela época não tinha o marketing, não tinha a mídia, e mesmo assim, nada foi possível prender essa mensagem de ressurreição. Sabe quem começou a fazer o anúncio da sua ressurreição? O próprio Jesus. Ele começa a trazer convicções para testemunhas oculares a respeito dele, convicções que ninguém tira, convicções que você pode passar a diversidade que for na vida, ninguém tira isso da igreja uma vez que teve um encontro com Cristo. Então ele começa a fazer isso. Marcos capítulo 16, versículo 9, ele aparece para Maria Madalena. Sabe quem dá o testemunho de que ele ressuscitou? Ele mesmo aparece para ela: eu ressuscitei. Eu estou vivo. Maria Madalena, aquela que passou por uma situação tão delicada espiritualmente, 7 demônios foi tirado dela. Agora Jesus se encontra com ela e fala: eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou entre vós, eu estou aqui. E você consegue entender isso? Ninguém consegue tirar a convicção que você tem de Jesus. Ninguém pode. Filosofia não pode, ciência não pode, nada tira a convicção que você tem de relacionamento com Jesus. Ninguém tira. Ninguém tira. Então ele mesmo começou a divulgar. Aparece para ela. Mateus capítulo 28, versículo 9. Ele aparece para outras mulheres. E olha que Jesus ressurreto agora. Olha o que ele fala: eu vos saúdo. Em outras palavras, ele está dizendo: a minha paz eu vos dou.
eu estou entre vós. Sabe o que elas fizeram? Sabe quando alguém tem tanta convicção da paz, sabe o que ele faz? Ele abraça Jesus, eles adoram Jesus. A Bíblia fala que elas o abraçaram e o adoraram. Eu não sei se você já conseguiu abraçar Jesus nessa noite, ou se você já adorou Jesus nessa noite. Mas se você não adorou, é porque você não tem convicção que Ele está vivo. Mas se você tem, adore a Ele nessa noite, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Existem convicções que ninguém tira. Elas o adoraram, elas o abraçaram. Sabe o que é isso? Convicção de que Ele está vivo. Lucas 24 foi falado aqui, cantado pelo Ministério de Louvor, sem a gente combinar. É isso que eu acho interessante, o agir de Deus. Ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Entra no cenário comigo. Eles estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús, descendo para Emaús. A Bíblia fala que Jesus chega perto deles e pergunta: o que vocês estão falando? E eles respondem para Jesus sem o reconhecê-lo: tu não sabe das últimas notícias? Eles que estavam desatualizados das últimas notícias. O jornal estava atrasado. O New York Times estava atrasado. O jornal Globo estava atrasado. A notícia do meio-dia estava atrasada. O Fantástico estava atrasado, porque a notícia era: ele morreu. E aquele que estava vivo estava do lado dele dizendo, em presença corpórea: eu ressuscitei e eu estou vivo. Estava atrasado. Ele fala? Não. Ele está do lado, está presente, está andando. Até mesmo porque tem coisa que Jesus não pode falar, mas Jesus pode fazer com que você sinta que Ele está contigo. Às vezes a gente quer que Ele fale tudo, a gente quer que Ele fale tudo, detalhes, todos os detalhes. Ele não precisa falar se eu tenho convicção que Ele está. E eu tenho convicção que Ele está aqui nessa noite, que Ele está com você, que Ele já ouviu a tua oração e que Ele tem milagres para realizar neste lugar. Quem entende isso nessa noite? Pensa uma descida triste. Eles olham para Jesus sem o reconhecê-lo. Triste quando alguém anda com Jesus tanto tempo e não o reconhece. Triste quando alguém está andando com Jesus tanto tempo e não sabe que é Ele que está agindo, é Ele que está movendo, é Ele que está trabalhando. Triste isso. Eles falam para Jesus: tu não sabe da última notícia? A última notícia é que o Mestre, o Salvador, aqueles a qual nós colocamos toda a confiança, estou parafraseando o diálogo, ele morreu. E continuava descendo. Engraçado que Jesus não interrompeu eles. E eu fico me perguntando por que Jesus não interrompeu eles. Jesus poderia falar: eu sou Jesus, sou eu, estou aqui. Jesus poderia mostrar sua mão. Jesus poderia fazer qualquer coisa, até mesmo porque Jesus pode fazer qualquer coisa, viu, irmãos? Qualquer coisa Ele pode fazer, mas Jesus não interrompe. Até mesmo porque eu entendo, irmãos, que às vezes Jesus deixa a gente ir na nossa caminhada. Jesus deixa a gente ir nos nossos caminhos. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom. Eu te aconselho nesta noite: pare de andar no teu caminho e ande no caminho de Jesus. Jesus está andando. Quando chega perto da porta da casa, da entrada da casa, Jesus dá um passo à frente como se fosse continuar andando. E um deles fala: fica, Senhor, já se faz tarde. Jesus ama quando a igreja reconhece Ele. Uribidarabaia. Jesus ama quando a gente convida Jesus para entrar, meu irmão. Esse Jesus ressurreto que o mundo está pregando aí não pode acabar hoje ao meia-noite. Esse Jesus que ressuscitou tem que andar com a gente, tem que entrar na nossa casa, tem que ir no nosso emprego, tem que entrar na nossa vida. Esse Jesus não pode ficar só hoje.
mundo inteiro está proclamando: Ele ressuscitou. Mas a pergunta é: quantos estão fazendo Ele entrar na tua casa? Jesus entra na casa deles e faz o que todo homem precisa fazer. A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Jesus agora vai partir o pão. Comunhão, relacionamento, intimidade. O Jesus que eu estou pregando nesta noite aqui, o ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele não quer só ficar nos banners que Ele ressuscitou. Ele não quer só ser anunciado no dia da Páscoa, como se fosse algo passageiro. Não, o Jesus que eu estou pregando aqui, Ele realmente quer entrar na nossa casa, se relacionar conosco, partir o pão, é isso que Ele quer. E Jesus faz isso. Porém, Ele vai embora. E um olha para o outro e diz assim: não ardia o nosso coração? Quando a presença do Senhor está no recinto, o seu coração arde? Quando a presença do Senhor entra na tua casa, o teu coração arde? Quando a presença do Senhor entra no teu quarto, o teu coração arde? Em um diálogo espiritual, teu coração arde? Eu tenho falta daqueles diálogos, que no meio de um diálogo, Jesus tomava alguém e falava em profecia. Eu tenho saudade desses diálogos, que no café da tarde, entre as irmãs e os irmãos, Deus tomava alguém e manifestava a tua glória. Ah, como eu sinto saudade. Saudade de quando Jesus poderia fazer com que o nosso coração ardesse. Eu tenho saudade. Saudade de Jesus presente na casa. Saudade de Jesus fazendo aquilo que Ele pode fazer. Porque se de fato Jesus ressuscitou e a nossa fé não é vã, porque eu tenho convicção, todas as vezes que eu falo no nome dEle, o demônio tem que se prostrar, porque Ele ressuscitou. Se de fato Ele ressuscitou, e eu tenho convicção disso, e a nossa fé não é vã, Jesus ainda cura o enfermo, Jesus ainda entra numa casa onde está toda destruída, porque a presença dEle faz alguma coisa se mover lá dentro, e eu sei que é Jesus. Arde. E toda vez que o nosso coração arde, escute isso aqui, os irmãos que me assistem, escute isso aqui, todas as vezes que o nosso coração arde, eu passo a fazer coisas que eu não queria fazer. Eles olham para Jesus e falam: fica, já se faz tarde. Quando o coração arde, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Levante a sua mão para o céu, por favor. Uma igreja que sente o coração arder não tem dificuldade para voltar para o lugar aonde Jesus mandou ficar. Alguém que sente o coração arder não tem dificuldade de fazer aquilo que lhe causava cansaço e já estava tarde. Eu te convido a você voltar para Jerusalém, que é o lugar aonde Jesus mandou você ficar. Convicção. Voltaram. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 5 diz que ele apareceu para Simão Pedro. Olha ele divulgando que ele está ressuscitado, que ele ressuscitou. João capítulo 20, versículo 26 diz que ele apareceu aos discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 36 diz que ele apareceu aos 11 no cenáculo e disse: paz
seja convosco. Ele apareceu. João capítulo 21, ele aparece no mar de Tiberíades. Lembra da história? Pedro voltando a pescar. Pedro tentando voltar à sua profissão de origem, algo que ele tinha deixado no passado. Meu Deus, coisa boa quando Jesus ele chega, a gente está pronto, a gente está decidido para tomar uma decisão. Aí Jesus chega e nos confronta, porque o Jesus que ressuscitou confronta o homem. O Jesus que ressuscitou, ele confronta o ser humano a entender a voz dele. Jesus chega e pergunta: pescaram alguma coisa? Tendes alguma coisa para comer? Profissional da pesca. Eu preciso que você entenda isso aqui. Um advogado que não sabe o que falar diante do juiz. Um professor que não sabe lecionar em sala de aula. Entra comigo na história. Um TI que não sabe mexer no computador. Entende isso? Uma costureira que não sabe mais costurar. Porque todas as vezes que a gente sai do propósito de Jesus, alguma coisa nos faz voltar. É isso. Tem um músico em nossa igreja, cujo nome nem o lugar eu vou falar. Ele resolveu sair do ministério de louvor e foi tocar numa banda do mundo. E ele achou que estava ganhando. Um dia ele chegou em casa, entrou no seu quarto e foi tocar o hino e cantar. Ele desaprendeu, não sabia tocar mais nenhuma nota. Começou a gritar pela sua mãe, que é dirigente do círculo de oração, e falou: mãe, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei mais tocar. Chamaram o pastor da igreja. O pastor da igreja foi lá orar por ele. E ele falou: se Deus me devolver o dom, eu não vou mais para aquele lugar. Naquele mesmo momento, Deus restaurou o dom dele e ele começou a tocar. Levante a sua mão para o céu e entenda que você não foi chamado para voltar. Você foi chamado para prosseguir. Você foi chamado para prosseguir. Você foi chamado para prosseguir. Alabadarabaia, alaxíria, mandarabaia. Você foi chamado para prosseguir. Oh glória! Às vezes a gente pensa que a gente pode voltar quando a gente quer. Diga para 2 ou 3 pessoas: não é assim com Cristo ressurreto. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Aí Jesus fala assim: olha, lança a rede do lado direito. Eu já fiz esse exercício com os irmãos, fica fácil. Então, levanta a mão direita aí, por favor. Só a mão direita. Isso, direita, levanta bem alto. Jesus também levanta a mão direita. Mas aonde Jesus está, a visão de ótica é diferente. Jesus está olhando para eles, exatamente como eu estou olhando aqui para vocês. A mão direita de Jesus é a mesma mão direita deles, mas a visão é outra. Jesus estava dizendo: é na minha visão, é do meu jeito. A direita de Jesus não era igual à direita deles. A direita de Jesus era desse lado aqui, ó. Jesus olha de um jeito que a gente não olha. Jesus vê de um jeito que a gente não vê. Jesus consegue ver o dia de amanhã. Jesus sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Ele sabe de todas as coisas. Pescaram 153 peixes, a rede quase rasgando. Mas o detalhe está aqui: quando eles saem da água, já tinha na brasa pão e peixe. Dá para você voltar a confiar no Jesus que ressuscitou? Ele ressuscitou. E o Jesus que ressuscitou, ele tem providência na hora certa. O Jesus que ressuscitou, ele entra na hora exata. Esse negócio que o mundo fala que ele tarda, mas não falha, não está dentro da nossa fé. Ele chega na hora certa, no momento certo, e é ele que sabe a hora de agir. É ele. Então ele chega e já está tudo preparado. Tudo preparado. A Bíblia fala que ele aparece para uma multidão.
Que multidão que é essa? No mínimo 500 irmãos estavam lá, testificando que ele já estava vivo. A Bíblia fala que ele apareceu para Tiago. 1 Coríntios 15, 7. Lucas 24, 50 diz que ele apareceu aos 11 em sua ascensão. Ele apareceu. E todos foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. É isso que a igreja está fazendo aqui. Estamos fazendo a mesma coisa que ele fez em relação a essas pessoas que eu acabei de citar aqui. Estamos dando testemunho que ele está vivo. Porém, quando Jesus ele entra na vida do homem, ele tem espaço para entrar na vida do homem, é necessário que haja uma mudança. É necessário que haja um comportamento que mude as coisas. Eu preciso ter um comportamento real de que ele está vivo. Por exemplo, antes da ressurreição, eles morriam de medo das autoridades romanas. Depois que eles viram Jesus, perderam o medo e tiveram graça, autoridade para enfrentá-los. É por isso que eu entendo que pode mudar governo, o governo que a gente gosta, o governo que a gente não gosta, o governo que a gente aprova, pode fazer tudo. Se Deus quiser estabelecer a autoridade da igreja, não depende de situação de mudança de governo em qualquer lugar do mundo. A igreja tem autoridade na terra. Eu entendo assim. Então, além do túmulo, vem autoridade. Além do túmulo, vem uma convicção de que ele está vivo. Além do túmulo, vem um comportamento que mostra que de fato ele está vivo. Eu chamaria isso de aspecto. Eu chamaria isso de prova de que ele de fato está vivo na minha vida. O medo é uma das provas. Eles não tinham mais, eles se enfrentaram. Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 45 diz: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos do espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Mudança. Não dá para eu falar que eu tenho Jesus na minha vida e eu tenho um comportamento diferente disso. O mundo está pregando que Jesus ressuscitou, mas o comportamento deles amanhã vai ser o mesmo. Vão voltar a beber, vão voltar a fumar, vão voltar a prostituir, vão voltar a fazer tudo o que eles querem fazer. A igreja do Senhor precisa ter certeza que ele ressuscitou e também ter atitudes. Eu preciso entender isso aqui. Saulo, por exemplo, era um assassino. Depois que ele encontrou Jesus, tornou-se um pregador. Paulo, o apóstolo de Jesus. Ainda tem textos bíblicos que falam Paulo, servo do Senhor Jesus. Ele tinha um comportamento, agora ele tem outro comportamento. Simão Pedro, profano, negava Jesus Cristo. Depois que ele teve convicção, ele agora começou a proclamar Jesus Cristo. E milhares de pessoas passaram a ver Jesus na vida dele. Essa é a prova que ninguém pode tirar. Irrefutável. Se eu falo que Jesus ressuscitou, o meu comportamento tem que condizer com aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu estou falando. Eu preciso ter verdades. Eu já tenho convicções disso. Muitas religiões podem pregar mudanças de vida, mas só a igreja de Cristo pode dizer que de fato essa mudança veio a partir dele. A morte não o prendeu.
Se a gente for no túmulo de Maomé, o Muhammad, o líder do Islã, aquele que recebeu a mensagem de Alá, nós não vamos encontrar provas nele, porque o seu corpo já entrou em decomposição, talvez esteja num lugar particular, secreto de adoração àqueles que o adoram, mas ele não tem provas, acabou a prova nele. Se a gente for no túmulo de Confúcio, um filósofo chinês, suas ideias mudou toda a sociedade chinesa, ou quase toda. É só história, só filosofia, só ideologia, novidade de vida, proposta de vida para aqueles que estão lá, mas não tem nenhuma prova dele. Acaba na sua fala, acabou. Se a gente for no túmulo de Buda, mestre de sua filosofia indiana, é a mesma coisa, ele fica lá, não tem provas nele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem provas nele. Mas se você for no túmulo de Jesus, você vai ter provas nele. Ele não está aqui, ele ressuscitou. A igreja do Senhor tem que ter provas nela. Nós somos testemunhas de Cristo. A nossa vida, a nossa convicção não pode ser só na fala, tem que ser no dia a dia com Ele. Provas. Nós estamos pregando um Cristo que nós não carregamos Ele, é Ele que nos carrega. Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e vê, Uribidaia. Ele tem ouvido e ouve, Ele tem pés e anda. Essa é a nossa prova. Ele está vivo, e Ele tem nos chamado diariamente para uma responsabilidade com Ele, a responsabilidade de levar o Evangelho transformador, o Evangelho de mudança de vida, o Evangelho que muda os nossos comportamentos. Então, para nós finalizarmos, eu quero viver um Evangelho transformador. Eu quero viver um Evangelho onde o Espírito Santo tem liberdade para falar comigo. Márcio, não é isso que eu quero de você, porque eu estou vivo. Não é isso que eu quero. É esse Evangelho que eu preciso pregar. Um Evangelho transformador, um Evangelho renovador. Não é o Evangelho do passado, é o Evangelho de ontem, é o Evangelho de hoje e o Evangelho de eternamente. Tem gente que fala, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Não é isso que a Bíblia diz. Ele não vai ser, Ele é eternamente. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. O meu Jesus, Ele anda em plena continuidade, e as marcas que Ele deixou na vida dessas pessoas, Ele também quer deixar na nossa vida. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Feche seus olhos, por favor. Ele ressuscitou. E alabandará bachúria, andará bagaia. Ele ressuscitou, e aonde Ele está, alguma coisa acontece. O Evangelho que eu prego nesta noite, a todos que me ouvem agora, não é um Evangelho que ficou lá no passado, ou em alguma história. O Evangelho que eu prego é um Evangelho transformador, é um Evangelho revolucionador, é um Evangelho que muda vida. Senhor meu Deus, que a Tua palavra, que é vida, possa mudar algo aqui dentro, possa mudar algo de dentro para fora.
que este evangelho que eu prego seja um evangelho, Senhor, que traga aos nossos corações mudanças de comportamento, porque amanhã o mundo vai esquecer dessa data, mas a tua igreja não pode esquecer dessa data. A tua igreja não pode, Senhor, levar como um dia comum. A tua igreja não pode levar, Senhor, como uma história da humanidade, não, Senhor, porque tu não é mais um, Senhor, como muitos pregam. Senhor, tu não está, Senhor, na galeria, Senhor, dos homens inteligentes da terra. Não, Senhor, tu és o único e suficiente Salvador. Tu és o caminho, tu és a verdade e tu és a vida. Que a tua igreja, que ora, Senhor, neste momento, possa levar esse evangelho, esta ressurreição para dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.